Diário de bordo 2020 11 18, começando então mais um registro. Pessoas, o mais importante que a gente tem que ver agora, continuando a defesa que eu estava fazendo na última aula, é que uma coisa extremamente importante para quem vai trabalhar com desenvolvimento, quem vai construir coisas, criar coisas e muito provavelmente vai estar trabalhando em algum momento com programação, é ter hoje uma conta no GitHub. Então, para muitos, essa interface aqui de abertura, ela acaba sendo esse grande portal de entrada para conhecer as pessoas, saber o que elas fazem, o que elas dominam, quais são as tecnologias, quais são os interesses, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela entende, se ela tem um histórico, de forma que eu possa não ver apenas o que ela faz em termos de trabalho, o que ela faz no trabalho, mas também o que ela faz principalmente fora do trabalho, como um exercício, uma diversão, etc. Então, se tem alguém que gosta de trabalhar ao longo do ano, que gosta de trabalhar final de semana, que gosta de programar, talvez essa pessoa ela realmente goste de programar, e aí tu pode já tirar algumas pequenas conclusões de como essa pessoa gosta de fazer as coisas. Não é alguém que faz o trabalho porque é obrigado, mas a pessoa faz porque gosta. É aquela velha história de fazer o jogo. E eu quero sempre usar o GitHub porque ele vai ser o nosso ponto de referência. Tudo que a gente fizer de informação e ela será perene, ela será uma informação que a gente vai manter até o final, vamos deixar num lugar onde ela vai ficar visível, disponível para qualquer um que possa acessar, olhar e ver. Aqui no caso eu estou com o meu usuário, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que vocês vão trabalhar em equipe, é se desvincular desse usuário e criar, antes de mais nada, uma organização. Então, a primeira tarefa que eu peço para vocês, claro, é criar uma conta no GitHub. Então, só tem que ir lá, criar conta, validar o e-mail, etc. Mas uma vez que vocês estão com essa conta já criada, criar aqui uma organização para que o repositório, o projeto, tudo que vocês estiverem fazendo ao longo da disciplina não precise estar conectado diretamente a uma conta e o outro seja apenas um colaborador, apenas um visitante que faz algumas pequenas contribuições. Não, vocês vão ser uma empresa de desenvolvimento de jogo e aí vocês vão ter toda a sua organização. Vamos lá, criar. Aqui no caso alguém queira, eu vou usar a conta grátis, tá? Mas se alguém quiser investir, ele vale a pena. Mas eu particularmente vou pegar uma grátis, eu vou criar aqui. Em termos de organização, eu recomendo que vocês coloquem o nome da empresa de vocês. Eu não tenho nenhuma em particular, mas como eu sou boi da cara preta, então vamos lá, Curupira. Vamos ver se está disponível. Alguém já tem? Meu Deus. Saci Pererê. Alguma outra organização? Vamos pegar um outro nome. Eu estou querendo pegar, uma vez que eu sou boi da cara preta, pegar. A gente pode pegar alguma música nacional. Então, Canoa virou. Canoa virou. Canoa virou. Ótimo. Então, aqui é o meu contato. A minha conta, na verdade, ela está associada à minha conta pessoal. Mas eu vou colocar o IFSC para que seja o e-mail de contato. Então, conta pessoal. Não tem nada de corporativo. Não, melhor, eu vou colocar minha conta pessoal, porque talvez ele vai reclamar lá na frente, porque essa é a conta que está vinculada ao meu usuário boi da cara preta. Canoa virou, não ficou bom, né? Não sei, não ficou alegre. Boi da cara preta. Pode ser, tá? Pode ser só isso. Ou boiada. Boiada. Claro que são várias pessoas, então é a boiada. Boiada é a cara preta. Ok, avançar, criar uma organização. Então, uma vez que eu tenho essa organização, eu posso chamar outras pessoas para que elas possam vir a ser administradores. No caso, eu vou estar trabalhando sozinho, então não tenho nada demais, eu apenas vou pular essa etapa e vou ver se está tudo ok. Então, ele está perguntando o que eu gosto de fazer. Sim, eu sou programador. Eu gosto de fazer isso. Ele está fazendo algumas perguntas. Quantas pessoas? De 1 a 5 pessoas, uma vez que vamos trabalhar aqui na disciplina com 2 pessoas. É um projeto de código aberto. Eu até podia dizer educacional. Não, eu vou dizer que é um projeto de código aberto. E aqui eu quero chamar a atenção, porque
Mesmo que vocês façam isso ao longo da disciplina de uma forma mais educacional, é um projeto de uma disciplina, eu sempre penso que tudo que vocês fazem no GitHub deve ficar como um portfólio de tudo que vocês sabem fazer. Não é porque vocês fizeram uma tarefa dentro de uma disciplina de Arc, por exemplo, nada impede que vocês possam dizer isso cabe é, como demonstrativo de que eu sei JavaScript, de que eu posso colocar isso num currículo. Então, eu sempre vou preferir dizer que é um projeto de código aberto. Então, claro, a ideia, antes de mais nada, gerenciar aqui. Também quero chamar a atenção algumas coisas nesse ponto. Aqui ele só está fazendo algumas perguntas, mas eu quero chamar a atenção justamente sobre isso. Não, a gente não vai apenas só gerenciar código, uma vez que a gente consegue ver a evolução do código. Então, eu não estou falando de GitHub, eu estou falando de Git, eu estou falando de controle de versão, onde os arquivos vão ter uma linha do tempo. Eu consigo ver o arquivo evoluir ao longo de um período, e aí eu consigo responder a 3 perguntas: quem, o que e quando. Quem fez uma modificação, qual foi a modificação e quando ele fez a modificação. De forma que, caso eu crie um código que dê um problema, eu posso voltar no tempo, reverter a situação e continuar com um código ali que estava em produção, que estava rodando. Outra coisa também é a questão de colaboração, onde várias pessoas podem, de fato, mexer nos arquivos, fazer modificações e etc. Tá? Ele está perguntando se eu já tenho um repositório. Não, eu vou criar um repositório e aí eu vou criar ali o meu boiada da cara preta. Aqui está a minha organização. Esse é o primeiro ponto. Então, o nome da minha empresa se chama Boiada da Cara Preta. Esse é a primeira tarefa que vocês têm que executar é ter o nome da empresa. Dá para mudar depois? Dá. Mas imagine que todo mundo vai querer nomes que sejam interessantes. Tanto é que eu coloquei ali o Saci Pererê e Curupira e alguém já estava usando. Certo? Próximo item aqui é a questão do projeto. A gente poder criar um projeto, mas antes eu quero já colocar, fazer uma coisa relativamente simples. Deixa eu mostrar aqui então que eu tenho uma pessoa. Aqui está o Ederson Torrezinho, o da cara preta, que ele é o dono dessa infraestrutura toda. Então, caso vocês queiram adicionar outras pessoas, dá para vir por aqui e mexer, fazer os colaboradores, mas principalmente dizer qual é o perfil, assim como a gente está lá no Discord, que é a questão de cargos e perfis, certo? Eu vou tentar trabalhar com apenas um repositório com vocês, então não quero criar um cenário muito complexo. A gente está fazendo um jogo, então a gente vai colocar tudo dentro do mesmo repositório para facilitar várias coisas, inclusive a integração com o Gitpod. Então, no caso, a gente pode criar um projeto que é algo muito parecido, quando eu digo muito parecido mesmo com o que vocês estavam fazendo até agora no Trello, mas esse projeto, quando ele está associado diretamente à organização, ele pode estar conectado a vários repositórios. É uma opção. Eu acho que não tem necessidade, porque é muito complexo para o que a gente precisa. Eu acho que a gente pode vir apenas um repositório e dentro do repositório criar o projeto. Então eu vou criar aqui o meu repositório e vou criar um repositório que se chama basicamente jogo web. Então eu estou usando o if, então minúsculo, etc. É só uma questão de boas práticas. A sugestão é que como isso aqui vai ficar dentro na URL, lá em HTTP a gente vai ver que é interessante, embora seja possível usar maiúsculo, usar espaço, etc. Aqui é uma boa prática evitar esse tipo de coisa. Então eu estou colocando tudo em minúsculo, colocando o hífen para que não haja nenhum problema. Então eu estou desenvolvendo o jogo web com Phaser, que vai ser a plataforma que eu vou trabalhar na versão número 3. Ela pode ser público ou privada, mas aqui no caso eu quero que seja tudo público por 2 motivos. Ou vocês, como equipes, me convidam para participar do projeto, para que eu seja apenas um observador, mas eu quero que qualquer pessoa possa realmente ver o trabalho que vocês estão realizando. Que às vezes a gente tem um pouco de receio de mostrar, mas à medida que a gente vai vendo o código, a gente vai vendo que não precisa ter tanto receio, tanta ressalva, tanto capricho para proteger esse código. A gente está fazendo código em JavaScript, então qualquer pessoa que vai lá no console vai conseguir ler o código. A gente não precisa ter toda essa questão de segurança, não vejo necessidade.
Sempre é bom colocar um README. O README é uma explicação, então quando a pessoa cai no repositório, ela não sabe o que está acontecendo, sempre tem uma explicação mínima. Esse é um jogo que está sendo desenvolvido, etc, etc, etc. A gente já vai dar uma olhada daqui a pouco. Um git ignore são arquivos que a gente não vai usar, mas como JavaScript ele praticamente não vai criar, eu só vou criar ali para adicionar um git ignore, por enquanto ele está vazio, a gente vai fazer isso depois, não precisa fazer agora, só estou marcando o item e escolher uma licença. Embora a gente às vezes não dê muito valor ao que está dito, mas aqui em termos de licença é o que a gente quer que as outras pessoas, ou o que a gente permite que as outras pessoas possam fazer. Se as outras pessoas podem pegar o nosso código, uma vez que ele vai estar público, lembrando que no item anterior ele está público, mas o que as pessoas podem fazer? Elas podem usar o meu código, elas podem distribuir esse código, colocar em outros repositórios, por exemplo, se elas podem fazer modificações, elas podem ganhar dinheiro a fazer isso, ou seja, monetizar isso. Eu, particularmente, como eu estou usando muito código de terceiros, eu estou usando muita informação, não tem nada, ou vai ter muito pouco, eu vou realmente agregar nesse projeto de exemplo. Então, no meu caso, eu não vejo por que eu botar uma licença restritiva. Normalmente, particularmente, eu trabalho com a licença do Meet, que é uma licença onde pode fazer praticamente qualquer coisa, inclusive vender o jogo e lucrar sobre ele. Qualquer coisa, se a gente perceber que vai ter alguma incompatibilidade com o phaser, que agora de cabeça eu não lembro, mas a gente pode dar uma olhada depois, por favor me lembrem isso. Então a gente pode depois trocar a licença, não tem problema nenhum. Eu só vou colocar o Meet só para, na verdade aqui neste momento em particular, só para preencher esse formulário aqui para poder criar o repositório. Certo? Então a segunda etapa, primeira etapa, criar a organização. A segunda etapa é criar o repositório. Estou anotando aqui para que possa depois colocar o registro lá. Certo? Então aqui eu tenho um repositório onde ele já vai ter esse README, esse arquivo inicial, ele só vai colocar ali uma descrição muito simples, muito breve. E aí sim, uma vez que eu tenho já a organização, dentro da organização eu tenho o repositório, dentro do repositório eu vou criar um projeto. O projeto é equivalente ao Trello, ao Kanban, para que eu possa fazer um acompanhamento do que está acontecendo. Tanto é que aqui eu vou colocar eu vou chamar ele de Kanban. E olha que interessante, para quem quiser, tem vários tipos, deixa eu rolar a página para mostrar. Vou até explicar, então se quiser é um bastante simples, ele não tem colunas, não tem nada, ele simplesmente vai colocar e que a gente pode fazer tudo à mão. É uma opção. A segunda opção é fazer um Kanban básico, onde eu tenho apenas ali as 3 colunas, a fazer, fazendo e feito. Ponto final. Mas, para quem quiser, que eu acho que daí começa a brincadeira, começa a ficar bem mais divertida, é um Kanban automatizado, então na medida que eu tenho as tarefas e eu vou manipulando as tarefas, ele automaticamente vai deslocando eles na coluna. Pelo menos isso a gente vai ter. Se a gente tivesse equipes maiores, times maiores, a gente poderia fazer Kanbans automatizados com revisão. Revisão é quando vem, então, um terceiro, vem lá no nosso caso, que a gente estava discutindo, vem o PO, onde ele faz uma análise dessas tarefas e ele, junto com o time, reconhece que as tarefas estão entregues e aí ele tem colunas intermediárias para poder fazer essa revisão, a validação e depois concluir no final dessas reuniões de fechamento de sprint, saber se elas estão prontas. Eu acho que como são só 2, não tem necessidade, então a gente pode fazer apenas um Kanban automatizado, já é suficiente. E aí eu consigo criar o projeto. Vamos lá. 4G, 4G, 4G. Muito bem, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Isso aí. Essa semana não foi das melhores, mas não tem problema. O importante é prosseguir. Então ele criou aqui, claro, ele colocou já algumas tarefas de exemplo, eu só vou apagar porque ele só está explicando como utilizar a ferramenta, certo? Alguma coisa eu já vou fazer junto aqui no vídeo, então não tem porquê fazer isso, certo? E aí eu tenho 3 colunas, a fazer, fazendo e feito. E aí eu vou colocar essas tarefas. Isso, mas eu não quero clicar aqui no mais e fazer uma tarefa simples, isso é uma coisa importante.
Se eu fizer dessa forma, eu vou colocar uma tarefa, mas eu não vou ter uma história dessa tarefa. Eu não vou ter uma evolução da tarefa, não vou ter ele vai perder toda essa vida, esse conjunto de informações. Ao invés de fazer a criação dessas tarefas de uma forma muito simples, e aí relembrando mais uma vez o que acontece no Trello, onde eu posso criar pessoas, associar e fazer coisas muito mais sofisticadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em issues e eu vou abrir uma nova guia, porque agora eu quero começar a trabalhar com mais de uma aba ao mesmo tempo, então eu sempre vou começar a falar. Então, de um lado eu tenho meu Kanban e aqui eu tenho as issues, as tarefas. E aí eu posso inclusive ter os milestones. Então, eu vou começar agora a estruturar melhor o nosso projeto, porque eu também quero organizar as entregas. Então, eu tenho aqui milestones, então antes de mais nada, que eu quero ter, aqui no caso do Kanban, eu quero ter um panorama geral de tudo que está acontecendo. Como eu sempre falo, e eu falei no vídeo passado, a ideia do Kanban é que eu possa visualmente ver progresso no desenvolvimento do trabalho. E aqui no Milestone eu quero saber se as coisas estão sendo feitas de uma forma cadenciada, uma forma progressiva, uma forma com ritmo de trabalho. Essas palavras que eu falei no vídeo anterior que são muito importantes. Então, antes de mais nada, eu quero fazer a minha entrega 1. E a entrega 1, ela vai acontecer no final da próxima semana. Então, a gente começou no dia 17, que é o que a gente estava fazendo. Segunda-feira, claro, 16, 18 e 20. E a gente vai entregar aqui na sexta-feira, dia 27. Então, dia 27 de novembro é a nossa data limite do nosso milestone, da nossa entrega número 1. Vamos lá? Ok, bacana, está funcionando. E aqui eu tenho já a minha entrega número 1. Vocês podem ver que não tem nenhuma relação que acontece com o Kanban completo. Essa ligação entre os dois, deixa eu abrir mais uma aba só para que eu possa fazer a explicação e ela ficar mais clara. Então, no caso das issues, que são as tarefas, eu vou criar então a minha primeira tarefa, que é escrever a premissa, que é o que a gente estava falando justamente hoje ao longo da aula. Como é que a gente tem como missão, uma missão é escrever a premissa do jogo. Certo? Se quiser eu posso até colocar uma descrição. Aqui, inclusive, quero chamar a atenção que a linguagem é Markdown, uma linguagem de marcação muito simples. Tá? Para quem não quiser, tem vários exemplos, ou links, etc. Então, é relativamente simples de fazer. Então, eu só vou colocar para exercício, fazer de pelo menos, que é uma coisa que a gente estava conversando no final da aula, a premissa de 10 jogos bastante conhecidos. De Crush, opa, vamos lá. Crush, Tetris, etc. Tá? Se alguém quiser ver como é que vai ficar o resultado, vai ficar desse jeito. Não tem nada demais, eu não fiz nenhuma marcação especial. E aqui, para cada uma das tarefas, eu posso colocar quem vai executar essa tarefa. E aqui eu já quero começar a chamar a atenção mais em relação ao Scrum. No caso do Scrum, como a gente está trabalhando muito a autonomia das pessoas, quem quer fazer a tarefa vem e escolhe a tarefa. Então, eu, boi da cara preta, eu quero fazer a tarefa, não tenho a necessidade de eu ter um líder, um chefe, alguém que me ordena, para que ele faça a atribuição. E aí sim, Ederson, uma vez que eu escolho a tarefa, dizer o que eu quero fazer. Aqui no caso, uma documentação, eu vou produzir um documento. Então aqui essas informações é para que eu tenha uma issue mais completa, uma tarefa mais completa e eu possa ver todo esse progresso e ver coisas acontecendo. No caso do projeto, o nosso projeto é o Kanban, né, a primeira aba ali, deixa eu marcar, e o milestone, que é quando eu quero fazer a entrega, que é a entrega número 1. Então agora a minha issue ela está mais completa do que a gente tem, onde eu tenho o título, escrever a premissa do jogo, como boa prática sempre fazer isso tudo. Às vezes não precisa ser tão completo, mas a ideia é que a gente tenha ritmo de trabalho e uma forma de acompanhar, já vou mostrar nas abas anteriores, é isso. Então aqui eu coloco uma descrição e o que a gente tem que fazer. Ao final,
gerar um arquivo no formato Markdown ou HTML com a premissa do jogo a ser desenvolvido. Então aqui vai ficar claro o que tem que fazer. Pegar 10 jogos conhecidos, ir lá fazer a premissa, etc. Mas isso é para uso interno, é só para a gente fazer um exercício e no final gerar um arquivo que a gente vai colocar dentro do repositório, e isso eu quero ver nas próximas aulas, não é para agora. O que eu quero só mostrar hoje é como fazer uma issue, uma tarefa, como fazer um milestone, como fazer um projeto, como se estruturar dentro do GitHub para se organizar e a gente conseguir ver, como eu sempre falo, ver progresso, coisas acontecendo. Quem vai fazer essa tarefa vai ser o Boi da Cara Preta, ele vai criar um documento, isso aqui é a geladeira, o projeto do Kanban e aí é uma entrega. Aí sim eu posso criar a issue. Eu posso depois colocar esses atributos, então não preciso fazer isso. Agora sim eu estou começando a ver coisas interessantes. Deixa eu marcar aqui que foi a geladeira está conversando praticamente. E aí eu tenho essa premissa do jogo, onde eu tenho a tarefa, o Boi da Cara Preta comentou que eu tenho que fazer um exercício, ele vai gerar um documento, está associado à entrega 1. Ele mesmo fez o usuário, o Boi da Cara Preta, fez uma autoatribuição e ele adicionou automaticamente, automático, porque a gente fez a escolha de um comando automatizado para tudo. Então, se eu voltar aqui para a primeira aba, olha que bonitinho, ele já está ali na tarefa para ser executado, onde uma coisa a ser feita é escrever a premissa do jogo, é a issue, a tarefa número 1, a primeira tarefa de todas, é uma documentação, aqui está o ícone do meu usuário, é o meu bonequinho que está fazendo café, que foi feito pelo meu filho, muito bonitinho, e aí tem a entrega 1 que é o milestone. Então, vir aqui na segunda, eu vou entrar na entrega 1 e ali vai me listar todas as tarefas. Então, qualquer pessoa que quiser olhar vai saber o que o Ederson, o Boi da Cara Preta, ou a organização Boiada Cara Preta está desenvolvendo, como está desenvolvendo, e aí eu consigo ver progresso, eu consigo ver avanço. Então, aqui na entrega 1, eu consigo inclusive ver 0% completo, uma tarefa aberta, 0 fechada, e aí eu posso, no caso aqui, à medida que a gente for criando as próximas entregas, a gente consegue ver se isso está avançando ou não. Uma coisa interessante, à medida que a gente for desenvolvendo, é que a ideia é que todas as entregas sejam concluídas para que isso não acumule para a próxima entrega. E, no caso do Kanban, que eu consiga ver progresso de tudo isso que está acontecendo. Claro, esse to-do eu estou entendendo que é o backlog do produto, onde eu vou colocar tudo que eu acho que tem que fazer. Não vou colocar tudo agora, não tem necessidade. Não é nem um pouco didático, inclusive. Mas aqui eu vou colocar todas as tarefas que eu entendo que elas devem ser feitas para eu chegar no final, no objetivo final, e aí sim eu posso fazer essa movimentação. Algumas movimentações são manuais, algumas movimentações são automatizadas. Então, eu vou agora arrastar para cá e o Ederson está está escrevendo em progresso. Essa movimentação de to-do para in progress também é de liberdade de cada um dos membros da equipe poder fazer isso. Não tem a obrigatoriedade de alguém fazer essa atribuição. A nossa estrutura é muito horizontal, não só pela quantidade de pessoas, mesmo que a gente tivesse 6, 7, 9, 10 pessoas, a ideia é que no caso do Scrum, que os times possam ter essa autonomia para atribuir a si tarefas e conversar, seja nas reuniões diárias de curta duração, nas reuniões de abertura e fechamento, todas essas movimentações, escolhas, etc. Então, aqui eu consigo, volto a dizer, ver coisas acontecendo. E eu sempre vou querer ver justamente isso. Então, aqui deixa eu abrir todas as issues. Vamos lá. E aí eu tenho, então, 3 painéis que vão ser, para mim, muito importantes, não só na condição de professor, mas também de desenvolvedor. Eu, como professor, ao ver se vocês estão desenvolvendo bem a tarefa, né, eu quero ver movimentação. Se eu consigo ver que vocês conseguem cumprir os prazos, lembrando que cumprir os prazos significa nota boa no final, não cumprir os prazos não significa reprovação, significa nota inferior a quem
mantém isso porque eu quero principalmente incentivar quem tem ritmo de trabalho. Tá? Isso é muito importante para quem faz desenvolvimento. E aqui no geral eu ver aqui todas as tarefas, se elas estão abertas, fechadas, etc. Então, reforçando o Kanban, que ele vai estar integrado, por isso que eu sempre falei que eu não tenho uma resistência ao Trello, mas eu acabo aproveitando o GitHub como uma plataforma onde eu vou fazer várias coisas dentro dele e usar apenas uma plataforma para facilitar o meu trabalho. Depois eu vou, nas próximas tarefas, eu vou editar então essa premissa, escrever essa premissa, que vai ser o vídeo de sexta-feira, onde eu vou usar, aqui no caso, uma editora online. Deixa eu voltar aqui para o jogo web. Então, depois eu vou mostrar como colocar esse ícone aqui do Gitpod, porque eu vou usar apenas ferramentas online para fazer a edição. Eu não vou usar nada. Quem quiser usar o Visual Studio Code, perfeito. Inclusive, me lembre que tem várias extensões para GitHub do próprio Visual Studio Code, onde vocês podem abrir as issues, criá-las, manipular, atribuir a si mesmo, executar, resolver. Então, a gente consegue depois ver que um trecho de código está associado a uma determinada tarefa que cumpre uma determinada função que resolve um determinado problema. Ou seja, tudo vai estar interligado e aí eu consigo ver que aquela função JavaScript resolve um determinado problema. Eu consigo fazer essa ponte. E isso começa a ficar mágico. E quando eu digo mágico é porque parece que vai além da tecnologia, a forma como a gente consegue integrar tudo e ver as coisas acontecendo e ver as coisas funcionando bem, trabalhando com essas boas práticas. Mas eu acho que já está suficiente, então peço que vocês se organizem. Etapa 0, se organizar em equipes. Etapa 1, criar as contas e a organização. Depois criar o repositório. Depois, dentro do repositório, criar o projeto. Dentro do projeto, criar uma milestone. E depois criar as issues e associar as milestones e aos projetos, para que a gente consiga então ver todas as issues, todas as tarefas, distribuídas ao longo aqui para ver esse progresso e também ver aqui, certo? E aí a gente começa a trabalhar de fato, mas começar a criar ritmo. Eu vou falar isso várias vezes para que a gente crie o hábito, para que isso seja naturalizado. E então eu vou falar isso até o final do semestre. Então esse vídeo é só para a gente poder estruturar minimamente toda a plataforma, mas depois trabalhar isso e apenas assumir que ele vai nos auxiliar para que a gente consiga ver o resultado, ver o progresso e no final atingir o nosso objetivo, que é ter o nosso jogo web rodando com multijogador, multiplayer online. É isso.